Olá, meus amores. A Procássia novamente. Agora nós vamos ter a aula da disciplina Geografia e o conteúdo de Geografia de hoje vai ser Brasil, país populoso, mas pouco povoado. Aqui eu coloquei para vocês o mapa do Brasil, certo? Está dividido aí por cores. Então, aqui nessa parte verde, nós temos aqui a região norte. Aqui de vermelho, nós temos a região nordeste. Aqui de laranja, nós temos a região centro-oeste. De amarelo, região sudeste. E de azul, região sul. Então, nós temos aqui todos esses estados que fazem parte do nosso país, que é um país grande, um país bem populoso também. Tanto em extensão territorial, o Brasil é grande, como tem também a sua população grande. Então, vamos lá. Em 2015, de acordo com as pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o que a gente chama de IBGE, Instituto B, Brasileiro, G, de Geografia e E, Estatística. É ele que faz todas as pesquisas brasileiras para poder a gente saber dessas informações. Então, o IBGE, né, de acordo com a pesquisa que ele fez em 2015, a população absoluta, ou também chamada de população total do Brasil, era de cerca de 205 milhões de habitantes. Cerca de, né? Não é o número exato, porque esse censo não chega para todos, mas uma estimativa que eles fazem que em 2015 o Brasil tinha cerca de 205 milhões de habitantes. Com a quinta maior população do mundo, o Brasil é considerado um país populoso. Mas, se por um lado o Brasil tem um elevado número de habitantes, por outro lado, no caso o país, o Brasil, é pouco povoado. Por quê, Pro? Já que tem uma população tão grande, por que é considerado pouco povoado? Porque tem lugares no Brasil que existe mais espaço, ou seja, o tamanho é grande, mas tem pouca população naquele lugar. Então, como é que a gente sabe disso? De acordo com a densidade demográfica, ou chamada de população relativa, é baixa. Ou seja, 24 habitantes por quilômetro quadrado. Quer dizer o quê? Que a extensão territorial é grande e nem todo lugar é bem povoado, né? Existem lugares que existem mais lugares do que gente, do que habitantes. Vou dar um exemplo. Região Norte é uma região grande, né? Mas existe um tamanho grande e pouca população para o seu tamanho. Quando vão calcular a densidade demográfica ou população relativa, é considerada baixa. Aí eu coloquei aqui para vocês uma tabela com os países mais populosos do mundo. Essa tabela é de acordo com os dados extraídos pelo IBGE de 2015. Percebam que a gente está em 2021 e que nós estamos em uma pandemia e a gente está falando de população. Então, em 2015, existia uma população grande, né? Mas hoje a gente ainda não tem esses dados dizendo para a gente agora no censo da agora. Por quê? Porque a gente está em pandemia e está morrendo muita gente no Brasil. Aliás, nem só no Brasil, no mundo todo. Então, provavelmente, quando essa pandemia passar, a gente vai ter outras tabelas, né, com outras informações trazidas pelo IBGE, tá? Então, o país mais populoso, de acordo com essa tabela de 2015, é a China, depois vem a Índia, depois vem os Estados Unidos, depois vem a Indonésia e depois o Brasil. O Brasil tem a quinta maior população
do mundo. A distribuição da população no território. No Brasil, a população não se distribuiu de forma regular pelo território. Ela se concentra mais em algumas áreas e menos em outras, como eu falei na estante para vocês. Podemos perceber essa irregularidade ao comparar a densidade demográfica das regiões brasileiras. Lembram que na estante eu falei a vocês da região norte, que existe um tamanho grande, né, um espaço grande na região norte. Lá no mapa ela está na cor verde, mas ela não tem uma população grande para o tamanho dessa região. Por isso que existem lugares que são menos populosos. Aí eu coloquei aqui para vocês outra tabela mostrando a população, a área e a densidade demográfica do Brasil entre as regiões, né? Também dados de 2015, que é os dados mais recentes que a gente tem aí mostrando no livro de vocês. Então, Brasil e regiões. No Brasil, né, a população, de acordo com esse censo de 2015, era de 204 milhões e 900 mil habitantes. Então, nós temos aí uma área de 8.515.767 quilômetros quadrados e a densidade demográfica do Brasil todo é 24 habitantes em cada quilômetro quadrado. Na região norte, a população é aí 17.524.000. A área, a maior área de todas as regiões do Brasil é a área da região norte, com 3.853.843 quilômetros quadrados, e existe só a densidade demográfica em cada quilômetro quadrado, 5 habitantes. Olha o que eu disse para vocês, que a região norte é grande e tem pouca população. A Nordeste, que é a nossa região, né? A Bahia faz parte do Nordeste. Tem de população 56.641.000. Tem a área de 1.554.291 quilômetros quadrados. E em cada quilômetro quadrado tem a densidade demográfica de 36 habitantes. Centro-Oeste, 15.489.000 habitantes, tem uma área de 1.606.234 quilômetros quadrados e tem 10 habitantes em cada quilômetro quadrado, que a gente chama de densidade demográfica. A região sudeste, ela é a região que tem mais população do Brasil. É onde tem São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Tem 85.916.000. E isso que eu estou dizendo é baseado em pesquisa de 2015, tá, gente? Tem uma área de 924.614 quilômetros quadrados e em cada quilômetro quadrado lá da região sudeste tem 93 habitantes. É o lugar que é mais encontrado em quilômetros quadrados, a maior quantidade de habitantes. É a região sudeste. E a região sul existe, né? Tem 29.290.000 habitantes, tem uma área de 576.783 quilômetros quadrados e a densidade demográfica é, em cada quilômetro quadrado da região sul, 51 habitantes. Também podemos observar a irregularidade na distribuição da população pelo território, comparando a densidade demográfica das unidades federativas, que foi o que a gente fez agora, comparou naquela tabela. Quem tem dúvida, olha novamente a tabela. Aí aqui eu coloquei o mapa do Brasil e, de acordo com as cores,
é a densidade demográfica. Então, a cor mais clara aqui, que é o laranja claro, tem até 5, né? Em cada quilômetro quadrado existe 5 habitantes. Na outra laranja vai aumentando mais um pouco e assim sucessivamente. E o lugar mais populoso aqui, ó, São Paulo, que está em destaque, e Rio de Janeiro, que é aqui, de acordo com a legenda, é a cor mais forte, né? Então simboliza que é o lugar que tem mais habitantes dentro do Brasil, é São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Mas a Bahia, que é o nosso estado, ela também está de cor vermelha. Ela não é igual a São Paulo, mas tem um número grande de habitantes também. Crescimento da população brasileira. Em 1900, o Brasil tinha cerca de 17 milhões de habitantes. No ano de 2015, sua população era de aproximadamente 205 milhões de habitantes. Os fatores que influenciam o crescimento da população de um país são: por que aqui aquele país a população cresce? Isso é analisado de acordo com o crescimento natural. Esse crescimento natural pode ser chamado também de crescimento vegetativo, ou através do saldo das migrações internacionais, certo? Aí a gente percebe se a população aumentou ou não. Então, o crescimento natural ou vegetativo corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Taxa de natalidade não é Natal não, viu, gente? Taxa de natalidade é a taxa de quantidade de pessoas que nasceram. E a taxa de mortalidade é a quantidade de pessoas que morreram naquele determinado tempo, naquele determinado ano. A taxa de natalidade indica o número de nascidos vivos para cada grupo de 1.000 habitantes de um país. Então, nasceram em um grupo de 1.000 habitantes, nasceram 100 crianças naquela data, né? Naquele ano, naquele mês. Então, é calculada a taxa de natalidade. Já a taxa de mortalidade indica o número de mortos para cada grupo de 1.000 habitantes dentro do país. Quem indica essas taxas realiza-se o símbolo de porcentagem, que lê-se por 1.000, ou seja, vê o resultado da taxa e diz em cada 1.000 habitantes, né? Existe tanto de taxa de natalidade, tantos de taxa de mortalidade. Isso de acordo com a porcentagem. O saldo das migrações internacionais corresponde à diferença entre a quantidade de imigrantes e a de emigrantes do país. Aí aqui tem uma tabela para vocês, onde tem esse risquinho aqui de laranja, né? Olha o sinal de porcentagem aqui em cima. Aí vai de 0 até 50%, né? Aí tem aqui até de 1881 até 2007, essa tabela. No livro de vocês tem outra tabela de 2015 que vocês podem estar comparando. Então, esse risquinho aqui laranja corresponde à natalidade, as pessoas que nasceram, os anos, tá vendo? Aqui, ó, vou pegar aqui esse, por exemplo, 2000, né? No ano 2000, nasceram o quê? 21,13%, né? E aí, você vai analisando as datas e quantas pessoas nasceram em porcentagem. Já essa linha aqui de verde, certo? Já é a taxa de mortalidade, tá? Atividade. Então, para o quarto ano do ensino fundamental 1, você, aluno do quarto ano, você vai fazer atividade no caderno de vocês, né? Atividade do livro de geografia nas páginas. Eu coloco lá no grupo de vocês as páginas da atividade de geografia. Eu vou botar no WhatsApp, tá? Porque a Pro tá sem o livro aqui agora e quando eu chegar na escola, eu olho
as páginas e coloco no grupo para vocês. Em seguida, iremos corrigir na próxima aula de geografia. E para o 5º ano do ensino fundamental 1, também vocês vão fazer no caderno a atividade do livro na página 9, 10, 11, 12 e 13. Em seguida, iremos corrigir na próxima aula de geografia. Vocês não podem esquecer de me mandar a foto da atividade lá no grupo do WhatsApp e coloque o nome de vocês, porque eu estou avaliando tudo o que vocês estão fazendo, ok? Eu também vou mandar outra atividade para vocês, que vocês vão fazer num caderno, tá? Vou mandar lá no grupo do WhatsApp e vocês vão fazer a atividade no caderno de vocês. Então, boa atividade para todos. Quem tiver dúvida, pergunte para a Pro depois, na hora que estiver fazendo a atividade, que eu esclareça a dúvida de vocês, tá? Beijão para todos.